Olá! No mundo sempre imperou a lei do mais forte. Quem mais possuía armas, quem mais possuía dinheiro, quem mais tinha recursos é o que domina os demais. Na parte da religiosidade também é a mesma coisa. A religião que está em evidência se sobrepõe às demais e acaba massacrando os adeptos das seitas menores, das religiões menores. Não há tolerância nisso. Até mesmo a cristã, que se diz uma religião de paz e amor, massacrou ao longo do tempo os que eram contrário ao que a religião cristã pregava. Na Mesopotâmia existiam milhares de deuses, que na época eram evidências para todos e eram adorados por milhares de pessoas. Eram os deuses da época. Passando esta fase, já com o judaísmo, Deus, o Jafé, disse que queria exclusividade. Os israelitas não poderiam adorar a outro Deus a não ser ele. No Egito Antigo também havia milhares de deuses, porém um não quis continuar assim e consagrou Atom como um deus, e somente a ele deveriam passar as preces dali em diante o povo egípcio. É claro que esse faraó chamava-se Akhenaton, foi, depois de morto, praticamente extinto o seu nome dos registros, e há poucos locais onde faz menção a ele, porque se tornou supostamente um herege para o Egito, porque o egípcio antigo cultuava diversos deuses também. Na época em que Jesus Cristo nasceu, e que foi o divisor de águas, e até hoje se traduz a história antes e depois de Cristo, também em sua época o Império Romano tinha milhares de deuses e era o que valia para a época. Jesus Cristo para eles não era nada a não ser um agitador, a não ser um revolucionário, e claro, para isso eles tinham que matá-lo, porque na época de Roma não havia liberdade de se expressar e muito menos de se revoltar contra um império, apesar de dizerem que era democracia. Mas em dado momento o Império Romano também se converteu ao cristianismo e passou o cristianismo a ser a fé dominante, a religião do imperador, e com isso os cristãos começaram a se multiplicar. Porém, eles se multiplicando, a religião da paz e do amor, que deveria ser tolerante com as demais, não foi bem assim. Começou-se o massacre, e não somente em Roma ou até onde o império dominava, mas conforme eles iam dominando os demais povos que consideravam pagãos, os que aceitavam a religião cristã viviam e os que não aceitavam eram massacrados, indo totalmente ao contrário à sua religiosidade, que dizia que era de paz e amor. Eles massacravam quem não acreditava ou somente de repente ia ao contrário do que eles pensavam. Pessoas que tinham mente em aberta, nem pensar próximo ao cristianismo. Colocaram diversas incursões para combater os discípulos de Maomé, que começavam a crescer no Oriente Médio, e com isso massacraram crianças, velhos. Tanto é que a Europa medieval haviam poucos homens. A maioria dos trabalhos eram feitos por mulheres e crianças, porque os demais tinham morrido nas famosas cruzadas, as guerras santas. E você, o que acha